Bom, a gente tem no Brasil um Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais, que foi implementado em 2012, né, pelo governo federal, e traz 5 eixos de atuação. Eu também considero essa uma informação bem importante, tá, gente? Fixa aí, ó, o slide 17. Então, o primeiro eixo é o eixo da prevenção, né? Com políticas habitacionais, direitos humanos, a defesa civil nas escolas, formação para os profissionais das políticas públicas, planos de contingência. O segundo é a mitigação, que é essa coisa de. Eu gosto de relacionar essa palavra à redução de danos, né? Que é uma outra expressão que a gente conhece bastante, usa bastante na saúde mental, que utiliza os recursos naturais para mitigar os efeitos desses desastres, né? E precisa atuar ali a partir da estrutura, né? Seja com serviços, seja oferecendo, né, o suporte com dispositivos sociais, equipamentos sociais, essa coisa toda. O terceiro eixo é a preparação, que é o quê? A mobilização comunitária, as rotas de fuga, simulações de confinamento, que a gente lembra que a gente está falando de desastres de uma forma geral, né? Por exemplo, pessoas que vivem próximas a áreas de mineração, a área de barragens, né? A própria empresa tem essa obrigação de fazer esse tipo de prevenção, de preparação também. O quarto eixo é a resposta, que já é a assistência ali, né? O que é oferecido às pessoas que já estão passando por isso, pela situação de desastre, pela situação de emergência, né? Em ato. E a reconstrução, que se refere às ações com finalidade de retornar às atividades da vida diária da população. A gente está vivendo um pouco esse momento de reconstrução, né? De um retorno de algumas atividades presenciais, inclusive algumas que não precisariam acontecer, né? Como grandes festas, por exemplo. Mas a gente tem vivido um pouco desse. É importante salientar que esses eixos, eles não são um passo a passo, né? Não tem que acabar um para iniciar o outro, são eixos que eles vão coexistindo, né, ao longo do período de uma pandemia, por exemplo. Então, nesse sentido, então, de atuação de médicos e psicólogos na gestão integral de riscos de emergência e desastres, né? O Estado ele vai instituir algumas coisas, né? O suporte à saúde médica e psicológica, os abrigos e refúgios, né, em condições sanitárias adequadas, alimentos e medicamentos para os afetados, além dos recursos para as pessoas que prestam serviços essenciais, que são os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. No caso da pandemia do corona, máscara, luva, álcool em gel, né, aquelas roupas especiais para quem trabalha em ambientes contaminados, né? Tudo isso. O texto traz ainda uma necessidade de se investir principalmente no cuidado com grupos que são vulneráveis, por exemplo, idosos e crianças. Mesmo que no caso da Covid, por exemplo, as crianças desenvolviam uma forma mais leve ou tinham eram um pouco passíveis de contágio, mas ainda assim muitas crianças vieram a óbito, né? E é um grupo vulnerável, né? Sem dúvida, vulnerável em todos os sentidos. Por exemplo, às vezes não conseguir manter as medidas sanitárias necessárias, por ter mais dificuldade de compreensão e de execução dessas medidas, por exemplo. E eles citam outros grupos que se precisa ter uma atenção diferenciada, como os pacientes com comorbidades prévias, baixa imunidade, imigrantes e trabalhadores de serviços essenciais, pessoas em situação de rua, presidiários, comunidades periféricas, né? E que são pouco assistidas pelo poder público. Tanto que, imagina, numa prisão superlotada, se aparece um caso, né? Ele
vai se alastrar facilmente, rapidamente. Então, essa é uma população que precisa de uma atenção diferenciada. Bom, é que a gente vai trazer um estudo, né, que é citado no texto, que apresentou alguns resultados relacionados à necessidade de investimentos que permitam um aumento radical, tanto na identificação quanto do isolamento de pessoas com COVID, como essenciais para o controle da pandemia, né, associado ao confinamento de indivíduos saudáveis e assintomáticos, né, e além de esforços bem-sucedidos do governo chinês na queda da disseminação dos vírus. Esses foram algumas das medidas que foram adotadas pelo governo chinês, né, e que se indicava que todos os outros países adotassem. Nem todos adotaram, como a gente sabe, inclusive no Brasil. E aí fala acima, né, da necessidade do isolamento, mas ao mesmo tempo traz o contexto das comunidades periféricas, que vivem muitas vezes em um cômodo apenas, que não têm as condições sanitárias adequadas sequer para lavar as mãos, por exemplo, e que é muito difícil de manter todas essas medidas ativamente praticadas, né, nesse contexto, que já começa pela situação de moradia dessas pessoas. E aí o texto traz uma outra pesquisa, uma revisão, que aí já vai estar mais voltada para os dados dos impactos psicológicos causados por pandemias, citando, por exemplo, casos de suicídio de agressividade extrema em contextos de epidemias passadas, né, que foram registrados isso, além da manifestação de sintomas de estresse agudo poucos dias após a implementação da quarentena. E aí, especificamente nas equipes, né, a gente tem alguns sinais, como a exaustão, a redução da empatia, ansiedade, irritabilidade, insônia, e o decaimento de funções cognitivas, né, e do próprio desempenho na sua função. As pessoas começam a desenvolver medo, nervosismo, tristeza, culpa, né? E aqui tem um dado de uma outra pesquisa que diz que o trauma secundário ele foi significativamente maior no público geral e nos enfermeiros que não estavam na linha de frente, em comparação com os profissionais que estavam na linha de frente. Aqui na frente, o texto vai falar, né, de uma estratégia, né, a estratégia dessa compaixão coletiva que ajuda nesse processo de não adoecimento, né? Então, nesse contexto, o medo de contrair o vírus se tornou um companheiro dos dias do trabalho, né? Mas o receio de levá-lo para casa e contaminar ambientes familiares é ainda maior, né? É o motivo de muitos profissionais se afastarem de suas casas, por exemplo. Em alguns países, eu sei que na França, com certeza, o governo alugou hotéis, né, que estavam fechados, não podiam receber turistas, alugou hotéis inteiros para receber os profissionais de saúde, para que eles não voltassem para casa e acabassem contaminando seus familiares. Já pensou isso no Brasil? Ô, sonho, hein? Aqui o texto vai fazer uma ressalva que, assim, não é só no contexto de emergência, no contexto de pandemia que, por exemplo, os profissionais da enfermagem apresentam uma prevalência maior de adoecimento, por exemplo, né, porque está ligada a longas jornadas de trabalho, a baixa remuneração, falta de reconhecimento profissional, sobrecarga mental e física, além do risco de contaminação, né? Em situações como essa, além dessa multiplicação do vírus, aumenta o número, consequentemente, né, de profissionais que estão adoecidos física e mentalmente. E aí sobrecarrega quem fica, que aí adoece na sequência, né? Então, uma série de sintomas vão surgindo, como crise de ansiedade, ataque de pânico, exaustão emocional, depressão, fadiga, a fadiga de compaixão, né, entre os sintomas de transtorno de saúde mental. A fadiga de compaixão, né, esse é
um termo, né, bem específico que vai dizer, né, de uma situação que, por exemplo, vocês se cansam, né, desenvolvem mesmo a fadiga a partir desse exercício da empatia, né, com aquelas pessoas que estão sendo vítimas, que estão na linha de frente, trabalhando, né, e aí essa fadiga de compaixão é aquele sentimento que muitos de nós sentimos, por exemplo, dessa exaustão, dessa desesperança, dessa tristeza, vendo as situações acontecerem nem só com a gente, né, mas com pessoas próximas. Então, ela é descrita assim como sendo a convergência do estresse traumático secundário, o trauma vivido através da empatia com aqueles que estão em contato com as vítimas. Né? Então, é uma convergência do estresse traumático com o burnout, né? Um esgotamento cumulativo, físico e mental, que vai sendo causado pela capacidade reduzida de lidar com os estressores. Então, quanto menor a minha governabilidade, quanto menor a minha capacidade de manejar situações, né, de cuidar das pessoas, de evitar a sua morte, mais essa exaustão, essa fadiga de compaixão vai se apoderar da gente, né? Bom, e aí, entre os profissionais, o texto vai citar mais alguns sintomas, né, que costumam aparecer e que apareceram de forma bem forte agora no contexto da pandemia, que é o estresse agudo, o luto, os sintomas depressivos e ansiogênicos, o distresse, gente, só para explicar esse termo, né, o estresse é uma condição natural na nossa vida, né? A situação de estresse. E o distresse é o estresse que já ultrapassou o limite de uma, digamos assim, entre aspas, né? De uma normalidade e que já é um estresse que nos adoece, que é mais do que aquele alerta para alguma coisa, né? Que é um estresse não adaptado. Bom, e aí continua com uma propensão ao suicídio, que aumenta, os comportamentos violentos, os transtornos mentais comuns, o abuso de substâncias psicoativas, que é bem comum, né? Até casos de psicose, né? Alguma predisposição ao pânico, estado de choque. Tudo isso, né, é sintoma que aparece, que pode aparecer nesse contexto da pandemia. E aqui ele cita, né, assim como a gente tem aqui atrás a fadiga de compaixão, a gente tem aqui, ó, a satisfação de compaixão, que é que é o espectro positivo, né, da compaixão, que é a coisa de se sentir menos adoecido, menos fraco, menos sofrido pelo fato de estar podendo ajudar outras pessoas. Então, a satisfação de compaixão é isso, né? Eu estou tão envolvido cuidando, né? Lidando com as questões de outras pessoas que, né, eu acabo passando bem por isso, não desenvolvendo sofrimento ou até negligenciando, né? Que é uma parte ruim, negligenciando o meu próprio sofrimento para cuidar do sofrimento das outras pessoas. E aí, um outro aspecto que é importante, que é também uma sutil crítica que o texto faz, né, é em relação a, por exemplo, iniciativas governamentais ou quaisquer outras, fake news, por exemplo, né, que distorçam ou que façam distorcer as crenças das pessoas, né, fazendo-as acreditar que não se trata que se trata apenas de uma gripezinha, que quem tem histórico de atleta não pega, isso é uma invenção comunista, né? Que pode inclusive levar a distorções cognitivas sérias que faz a gente pensar em uma teoria da conspiração e acreditar que tudo isso, né, é inventado, é criado, tá? E aí há uma ressalva aqui também da importância do papel do profissional de saúde na identificação dessas distorções cognitivas, que aí cita o exemplo, né, de negação de evidências científicas, o nosso negacionismo, né,
crenças baseadas em teorias conspiratórias, generalizações excessivas, né? Muitos vieses, muito baseado no achismo, né? Não, eu acredito nisso, eu penso nisso, e é isso, né? Sou contra a vacina, porque vacina tal, tal, tal. A última é que a vacina faz as pessoas desenvolverem AIDS, né, gente? Não, sem limites para as fake news no Brasil. E aí existem as variáveis que elas são incontroláveis, né, que são esses atos inseguros no contexto, né, de pandemia, né, que são os erros, as violações, essa postura de subestimar os riscos ou de ignorá-los, né, negligenciá-los, além de uma percepção de uma baixa incidência de contaminação, número de mortes, o que vai favorecer uma falsa sensação de segurança, que parece que é o que a gente tem vivido, né? Em alguns contextos parece que a pandemia até acabou, de tão circulantes que estão as pessoas, vamos dizer assim, né? E aqui o texto traz uma informação que é, né, da criação de um grupo executivo interministerial de emergência em saúde pública, de importância nacional e internacional, que foi instaurado pelo Ministério da Saúde no início de 2020, presta atenção, hein? Visando a construção de protocolos de ação e acompanhamento da pandemia da Covid-19, apareceu um aí por acaso, permitindo a educação de prevenção e atos inseguros. Aqui está dizendo que houve a composição desse grupo executivo no Ministério da Saúde, tá, gente? Se eles não conseguiram influenciar o ministro da Saúde, não conseguiram influenciar o presidente da República, são outros 500. Esse grupo foi criado, não sei se de fachada ou não, mas foi criado e o texto traz e não faz nenhuma, zero crítica a isso, tá? Nenhuma reflexão crítica sobre isso. E aqui a gente vai acrescentar algumas mudanças na vida cotidiana, né? Que tornam-se fatores estressantes e adoecedores também, como os padrões irregulares no ciclo sono e vigília, as dietas pobres, a diminuição do exercício físico, né? Que pode desencadear tanto no sobrepeso, mas especialmente no decaimento do sistema imunológico, deixando as pessoas mais vulneráveis, né? Então, tudo isso, né, toda essa situação, esse sofrimento, né, essa coisa meio ansiogênica de saber se vai se contaminar ou não, se vai ficar grave ou não quando está contaminado, se vai viver ou não, né? Então, nesse sentido, para evitar essas coisas, o texto traz, olha a medida, né, que é minar as fake news, né, tentar derrubá-las, para que elas parem de circular e, inclusive, atrapalhem esse processo de cuidado, né? E aqui, algumas recomendações que foram feitas, né, para profissionais e gestores em situação de confinamento e isolamento na epidemia, né, na pandemia, inclusive, da Covid-19. E aí eu vou trazer para vocês algumas dessas medidas. A primeira, né, é ter a atenção a sintomas e sinais ansiogênicos, depressivos e de estresse, o estresse que é não adaptativo, né, esse estresse que é produtor de doença. Então, atentar para esses sintomas, né, realizar campanhas que auxiliem a identificar, auxiliem a população a identificar isso, né, que inclusive pode evitar comportamentos suicidas. Por exemplo, estimulando o contato social com pessoas que têm uma dificuldade de deslocamento, né, ou com vizinhos, ou com idosos, né, e cuidando dessas pessoas, se oferecendo para fazer compras, né, esse tipo de coisa que também surgiu bastante no início da pandemia, só no início, né, aquela generosidade toda. E aí também, né, tá atento a respostas emocionais alteradas frente a essa percepção do risco, né, tipo alguém que ri na cara da morte, alguém que não entende, que negligencia e que até tenta convencer outras pessoas de que não é tão grave assim.
O outro ponto é o estímulo à prática de atividades físicas e de lazer, óbvio, né, que com todos os cuidados, de preferência em espaço ao ar livre, né? A gente sabe que esse é um grande... É uma prática de saúde bem importante, né? Atividade física e de lazer. Uma outra recomendação é a redução do tempo de exposição a notícias, né? Em que canais, né? Em qualquer um dos canais, seja televisão, internet, né? Na internet tem YouTube, tem Instagram, tem tudo, né? Então, reduzir a exposição a essas notícias é um fator de proteção também. O outro que é o incentivo do consumo racional de alimentos e de água no período crítico, né? Às vezes a ansiedade ela pode vir com uma compulsão alimentar, por exemplo, ou com o hábito de ingerir bebidas alcoólicas muito exacerbado, né? Então, todas essas coisas são importantes de analisar. Além disso, fala da importância, né, de se fornecer álcool em gel, especialmente nos locais assim, de maior atendimento, né, de atendimento mais direto, como hospitais e alguns serviços de saúde da atenção primária. O 5 é o fornecimento de transporte gratuito para quem precisa se deslocar. A gente sabe que nos deslocamentos, nos ônibus lotados, né, tudo isso uma chance de contaminação absurdamente ampliada, né? Um outro ponto são os serviços de educação e orientações, com todo o passo a passo do que fazer para se proteger e proteger as outras pessoas em relação, por exemplo, lavar as mãos, cobrir a boca ao tossir, espirrar, né? Evitar compartilhar equipamentos, objetos com saliva, por exemplo, tipo um talher, um cigarro, coisas desse tipo. Uma outra medida que foi sugerida, né, que é a restrição da comercialização de bebida alcoólica nos supermercados, porque essas substâncias vão alterar, né, obviamente, a percepção, alterar o sujeito como um todo e pode acabar sendo um fator de risco, tá? O oitavo ponto, que é a criação de um sistema de atendimento e contingenciamento de notícias, de projetos, para barrar um pouco essa coisa das fake news, né? E, por fim, a garantia e a divulgação da presença do policiamento nas ruas, evitando saques, evitando múltiplas situações de violência, né? A gente ainda tem o cuidado com as pessoas próximas, tanto pessoas que estão na nossa casa como pessoas que não estão, e que não estão também por um motivo de pandemia, por exemplo, né? Então, identificar esse cuidado, estar atento, se uma pessoa está diferente, né? Está apresentando comportamentos diferentes, se está demonstrando um sofrimento difícil de lidar sozinho, esse tipo de coisa. E aí, agora sim, por último, o suporte ao luto e situações de impedimentos. E oferecer esse suporte ao luto não quer dizer patologizar o luto, tá, gente? A pessoa, ela demora meses para começar a elaborar essa situação de luto, né? Então, a gente não pode patologizar isso, inclusive. E, né, cuidar dessas pessoas não só nesse momento pontual, né? Mas no momento de uma forma mais longitudinal. Aqui tem uma frase que é meio polêmica, assim, né? Que diz que a Covid ela não faz distinção de etnia ou nacionalidade. E todos merecem suporte para enfrentar a situação. Realmente não faz distinção de etnia e nacionalidade. Mas pessoas que vivem em determinados contextos de vulnerabilidade social, elas estão mais suscetíveis. Tem um dado, gente, que não está nesse texto, é um pop-up, é de outro texto, que não é agora do SMS, mas que diz que o número de casos é maior nas áreas mais ricas, mas o número de óbitos é maior nas regiões mais periféricas. Então, não estamos todos no mesmo barco, né? O texto não diz isso, né? Não diz exatamente isso, mas diz que não faz distinção de etnia ou nacionalidade, mas também não negligencia alguns determinantes sociais. Por exemplo, ao citar a necessidade de buscar soluções
relativas às desigualdades encontradas no país, acerca, e aqui vai citar de uma específica, né, do acesso à internet, para que essas pessoas sejam atendidas, né? Tanto que o Conselho Regional de Psicologia lá de Santa Catarina autorizou até atendimento, uso do recurso telefônico, né? Não necessariamente chamada de vídeo, mas ligar. Tem pessoas que não têm o smartphone, né? Para fazer uma videochamada, por exemplo, uma ligação pelo WhatsApp. E aí a gente já vai finalizando, né, falando da importância de um trabalho integrado entre os órgãos administrativos, né, que demonstrem protocolos, mas demonstrem especialmente respeito pela pandemia e por suas consequências, né, tanto na saúde física como na saúde mental, respeito pelas vidas, respeito pelas pessoas que estão adoecendo, que estão morrendo, pelas que estão ficando, né, porque perderam pessoas queridas, né? Então, demonstrar respeito pela pandemia e suas consequências, né, tanto na saúde física quanto mental, possibilita também promover o autocuidado, né? Ou parte disso, dialoga com isso, né, do promover um autocuidado e também o cuidado com as pessoas que estão próximas, né, a fim de reduzir os danos mesmo dessa situação que é tão aterrorizante, que é tão adoecedora, né? E por fim, no último parágrafo do texto, né, vem dizer que a crise, ela não é em sua essência somente um fator negativo, né? Com restrições sociais, perda de autonomia, um possível adoecimento. A crise, ela é um evento que foge à norma e foge ao esperado, né? Seja em função da sua intensidade ou, né, da sua extensão no tempo, né? E ela vai transformar aquela pessoa que vivencia crise. Na psicologia a gente fala isso, né? A crise como uma possibilidade de uma ressignificação, tudo. Esse texto finaliza assim, né? Falando, inclusive, que o teletrabalho, que o home office alteram a rotina familiar doméstica, mas permitem o isolamento e reduzem a necessidade de tempo e deslocamento. Vem bem trazendo um ponto positivo disso tudo, né? Não faz uma perspectiva crítica sobre quem pode fazer isolamento, quem não pode, quem não consegue, quem perdeu seu emprego por isso, enfim, né? O texto finaliza assim, sem fazer essa crítica, mas é isso que está posto, né? É isso que está posto aí para, para a banca, para a prova que vocês vão fazer. E a gente termina, né? E aí eu queria ouvir de vocês, né? Como é que foi, se vocês tinham lido esse texto, né? Se ele trouxe alguma coisa assim mais específica, que chamou a atenção de vocês, ou se foi mais tranquilo. Me dê aí um retorno. Tá tudo ok? Não surgiu nenhuma dúvida na aula com esse texto? Eu achei esse texto bem politicamente, aquele famoso texto politicamente correto que cobram, ainda mais em prova que é de uma secretaria municipal, né? Não faz todo sentido cobrar um texto desse que não critica Uhum. absolutamente nada. É, pois é, eu acho que o mais diferente para mim, pelo menos nessa parte em que ele faz sobre a situação das emergências de uma forma geral, assim, Uhum. que não sei. E aí, como tem muita listinha também, eu acho que geralmente são coisas que eles meio que acabam focando em prova, mas minha sensação um pouco é essa. Isso, acho que você fez uma leitura bem importante mesmo nesse contexto, né? Não é qualquer Secretaria Municipal de Saúde, é a do Rio, que tem essa característica. Então, eu acredito que eles vão focar mais também nessa parte geral, colocando alguma coisinha, né, assim, obviamente, para não dizer que não falei das flores, para não dizer que não falei de Covid, mas essa perspectiva bem acrítica mesmo, né? Acho que é bem por aí mesmo.